Notícia boa no INSS com a ajuda da Justiça que eu vou trazer para vocês aqui. Então me acompanhe e não esqueça de compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Compartilhe no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que todas as pessoas possam ser ajudadas por essa informação que eu vou trazer agora. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela sua participação, você que está assistindo. Gratidão a todos que são inscritos. Quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento para as pessoas que deixam aqui o carinho nos comentários. Muito obrigado. E também, é claro, vou deixar um convite especial para aquelas pessoas que ainda não são inscritas no canal, mas querem receber as informações. Aproveita essa oportunidade de ficar informado, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Muito obrigado a todos. Primeiro eu quero falar aqui sobre a greve dos médicos peritos do INSS. Parece que tem uma notícia bacana aqui que eu vou trazer para vocês. Só que antes eu quero ajudar as pessoas que podem ter sido prejudicadas. O que fazer se você perdeu a perícia médica por paralisação dos médicos peritos do INSS. Então vamos acompanhar essa dica aqui. E é claro, eu peço que vocês compartilhem com as outras pessoas. A Justiça ela suspendeu a paralisação de médicos peritos do INSS. Eles começaram a greve na terça-feira, dia 8, e iriam ficar mais um dia parados nessa quarta-feira, mas o movimento foi suspenso. Então, uma ótima notícia. De qualquer modo, o que um trabalhador aí com a perícia marcada deve fazer se ele perdeu a consulta na terça-feira por causa da paralisação, como é possível remarcar? Eu vou trazer essas orientações aqui. Eu vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha, para poder ajudar aqui na divulgação, para eu saber se você está recebendo essas informações. Então, o que fazer se eu tiver a perícia afetada? Até para quem teve a perícia afetada no último dia 31 de janeiro de 2022. Uma portaria publicada em setembro do ano passado, ela estabelece que, em caso de greve, o INSS deve remarcar o atendimento do beneficiário até às 12 horas do dia seguinte ao cancelamento, sem necessidade de que ele faça o pedido. Então você não tem que remarcar nada, meu amigo, minha amiga. Para saber aí da nova data do atendimento, você que é beneficiária do INSS, deve consultar o atendimento através do canal Meu INSS, pela internet no meuinss.gov.br, ou pelo aplicativo de celular, ou pela central telefônica de número 135 a partir das 13 horas para verificar a nova data. Então, a partir da 1 hora da tarde do dia seguinte, você foi lá no INSS, estava fechado, não teve perícia médica porque o médico perito estava de greve. No outro dia, a partir das 13 horas, você liga no INSS e já vai ser informado de qual vai ser o novo dia da sua perícia. Então, nós vimos aí as reivindicações dos médicos peritos, infelizmente o corte do orçamento também, né? Mas a questão aqui, que a boa notícia é que o STJ, ele se dispõe a mediar essa negociação entre os médicos peritos do INSS. O que significa isso? O ministro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o nome dele Mauro Campbell Marques, ele se ofereceu para mediar as negociações entre a Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social e o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Qual que é o objetivo disso? Evitar uma nova paralisação dos profissionais. Então, é uma ótima, não é uma boa, é uma ótima notícia. No último dia 31 de janeiro de 2022, parte da categoria dos médicos interrompeu o atendimento aos segurados do INSS e retornou aí a paralisação. Dessa vez de 48 horas, que começou nessa terça-feira e quarta-feira, ou seja, dia 8 e dia 9 de fevereiro, as informações são da Agência Brasil de Notícias. Na ocasião, a associação que representa os médicos peritos comunicou ao Ministério do Trabalho e à Previdência Social que 90% dos peritos médicos federais tinham cruzado os braços e aderido à designação aí do Dia Nacional de Advertência à Valorização da categoria. Passados aí 4 dias da paralisação de 24 horas,
no último dia de janeiro, ou seja, passado 4 dias, ou seja, a partir da terça-feira, o dia 3, a Associação Nacional de Médicos Peritos, ela voltou a enviar um comunicado, voltou a notificar o Ministério do Trabalho e Previdência sobre a decisão da categoria de realizar novas ações como essa aí de ontem e hoje, né? Que hoje, dia 9, dia 8, dia 9, e a associação ela ameaçou, inclusive, endurecer a mobilização dos médicos peritos se os representantes do governo federal não recebessem os representantes dos trabalhadores para discutir o que estavam pedindo aí, os pedidos dos peritos. Então, essa intermediação vai ser muito boa, essa decisão tomada na terça-feira, dia 8. O ministro Mauro Campbell Marques também atendeu aí ao pedido da União e decretou em caráter liminar, ou seja, em caráter provisório, a suspensão de qualquer iniciativa por parte dos peritos federais que resulte em prejuízo ao cidadão que precisa de atendimento do INSS. Realço, estamos adotando a decisão por força cautelar, visando não causar prejuízo social maior, porém sem efetuar até aqui qualquer avaliação sobre a motivação grevista. É o que explicou aqui, nesse caso, o desembargador, o ministro, perdão, né, que está ajudando. Então, essa situação é muito boa. O ministro também entendeu que esse intervalo de tempo entre o comunicado, né, ao Ministério do Trabalho e Previdência e a data agendada para possível deflagração de uma greve, ele foi insuficiente para haver uma negociação eficaz. Então, o que se precisa? De mais tempo. Ele disse mais aqui. Percebe que nos autos que a Associação dos Servidores expediu em 31 de janeiro o comunicado sobre a greve de advertência a ser deflagrada nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2022. Portanto, o prazo inábil para qualquer tipo de tentativa eficaz com a administração pública. O ministro quis dizer que o tempo que os médicos peritos federais deram para o governo é muito pequeno. O que se deve fazer agora? Vai haver uma intermediação. O ministro vai tomar as vezes de fazer a comunicação, garantindo assim com que os médicos peritos possam chegar até o governo e tenham as respostas necessárias. Sobre as perícias agendadas, o ministro também aponta que a entidade classifica aí como classista, né, não fez em seus comunicados qualquer menção à manutenção de um percentual mínimo de servidores de atividade para atender parte das pessoas que têm perícias agendadas. Não se desconhece o legítimo direito dos servidores públicos à greve, conforme já fixado em inúmeras ocasiões pelo Supremo Tribunal Federal. Mas esse direito deve ser exercido com parcimônia, desde que cumpridos determinados requisitos, o que em visa cautelar não ocorre no presente caso. É o que assinala o ministro antes de destacar aí em aberto a possibilidade de mediação do conflito das partes que queriam realizar aí a via através desse relator. Ou seja, os peritos médicos têm direito de fazer a greve, mas tem que deixar o mínimo necessário para que não haja prejuízo para a população. Desde ontem, a Agência Brasil tenta, sem sucesso, conversar com representantes dos médicos peritos, desde a terça-feira, dia 8 de fevereiro. O ministro do Trabalho e Previdência informou por hora não se manifestará sobre o assunto. O documento que a Associação dos Médicos Peritos enviou lá para o Ministério do Trabalho no dia 3 de fevereiro, são listados 18 pedidos dos peritos. Entre esses pedidos, nós falamos de alguns aqui já, que é o reajuste salarial de 20%, o fim de recompor aí as perdas inflacionárias, a fim de recompor as perdas da inflação de 2019 e o estabelecimento aí de um número máximo de 12 perícias por dia. A categoria também pede à Subsecretaria de Perícia Médica que volte a centralizar o controle dos agendamentos das perícias em todo o Brasil.
a regulamentação da carreira, de forma a permitir o desenvolvimento funcional dos peritos e imediata realização do concurso público também para o preenchimento de 3.000 vagas em aberto e o arquivamento de processos administrativos disciplinares contra os médicos. Eles querem que aquele processo administrativo contra os médicos, quando a pessoa achou que não foi bem atendida, que sejam arquivados. O que você acha disso? Deixa aqui o seu comentário. São, ao todo aqui, portanto, 18 reivindicações, 18 pedidos dos médicos peritos federais. Essa história não acabou, mas o que eu posso trazer de boa notícia para vocês é que não vai ter mais greve dos médicos peritos federais. Por que eu estou falando isso? Porque havia uma ameaça dos médicos peritos, caso não houvesse uma resposta do governo de quando eles pudessem se reunir para resolver essa situação, de que eles iam fazer uma paralisação geral. Então, com essa intermediação, nós vemos aqui, do STF se dispõe a mediar essa negociação entre os médicos peritos, o ministro Mauro Campbell Marques, ele vai fazer essa negociação entre os médicos peritos e o governo. E a principal, vamos dizer assim, o principal pedido da justiça para que isso aconteça é que não haja mais greve. Então já hoje foi suspensa a greve, não houve greve nessa quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022, porque senão eles estariam desrespeitando uma ordem da justiça, o que é uma ótima notícia. Fim da greve dos médicos peritos federais. Vamos acompanhar essa história aqui para ver o que vai acontecer, que eu vou trazendo aí, atualizando vocês. Então, somente eu quero que vocês compartilhem aí sobre a questão de que as pessoas não devem remarcar as perícias, elas devem ligar lá no INSS para saber para quando foi marcada a nova perícia, para quem perdeu, para quem foi afetado. Espero que isso não volte a acontecer mais. Infelizmente, hoje, faltam 3.000 médicos em todo o Brasil no quadro do INSS. E para piorar, nós vemos aí o corte do orçamento, né? O INSS foi um dos órgãos mais afetados pelos vetos a gastos feitos pelo presidente Bolsonaro no orçamento 2022. O órgão teve cortado aí quase R$1 bilhão. Para ser mais exato, foram 988 milhões, que seria usado para a administração, gestão e processamento de informações do INSS. Como um todo, o ministro do Trabalho e Previdência perdeu aí, o Ministério do Trabalho e Previdência perdeu R$1 bilhão em verbas. A diminuição dos gastos do INSS deve ter um impacto sobre a concessão dos benefícios, prejudicando também aí o atendimento aos segurados. Existe a possibilidade até mesmo de fechamento das agências do INSS por falta de dinheiro. O veto do presidente ainda está em análise no Congresso Nacional. Em 28 de janeiro, o secretário executivo da Casa Civil, o Jonatas Castro, afirmou que o governo faria todo o esforço para repor o orçamento do INSS. Essas informações aqui do jornal O Estadão, e eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo. Eu peço que vocês compartilhem para poder ajudar outras pessoas. Então, se você foi prejudicado pela falta de médicos peritos do INSS, chegou lá no INSS, não tinha perícia, liga no INSS no dia seguinte, a partir da 1h da tarde, para saber qual a nova data, para que você possa voltar a realizar a sua perícia médica. Fim da greve do INSS, compartilhe essa informação. Você não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Meu muito obrigado a todos pela companhia, os que seguem os vídeos do canal todos os dias. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.